Durante as comemorações de Ano Novo, João declarou subitamente que o jogo de cartas estava chato e sugeriu que jogássemos com apostas mais altas. Ele jogou as chaves do seu BMW novo na mesa e perguntou se nos atrevíamos a igualar. Eu sabia que ele estava apenas se exibindo com seu carro novo. Esta história é uma obra de ficção. Todos os personagens, eventos e situações são imaginários e criados apenas para fins de entretenimento. Não encorajamos ou promovemos jogos de azar ou comportamentos imprudentes. Todos ficaram surpresos, dizendo rapidamente: estamos apenas jogando. Por diversão, não podemos igualar isso. Enquanto o elogiavam por ser tão impressionante em idade tão jovem, eu hesitei porque tinha 3 reis na mão. João aproveitou os elogios, pronto para embaralhar as cartas. Quando silenciosamente deslizei as chaves do meu BPD pela mesa e disse: eu igualo, o quarto ficou em silêncio. Todos me olharam incrédulos, e os olhos de João se arregalaram de surpresa. A atmosfera ficou tensa. No momento em que ambos colocamos nossas chaves na mesa, qualquer laço familiar desapareceu. Mas eu não me arrependi. Afinal, ele foi quem colocou as chaves do BMW primeiro. Se ele podia jogar tão friamente contra a família, então eu não me preocuparia mais com seus sentimentos. João sorriu desdenhosamente e disse: quanto dinheiro você tem no bolso para me assustar? Estamos falando de um BMW. Talvez você devesse pensar bem antes de apostar com esse BUED. Eu o olhei friamente. Eu odiava jogar cartas com ele. O que deveria ser uma celebração alegre se tornou amargo, porque ele estava se gabando de sua riqueza, aumentando as apostas a cada rodada. Qualquer um que já jogou sabe que aqueles com menos dinheiro ficam à mercê daqueles com mais. Enquanto estávamos apostando 1 ou 2 reais, ele estava apostando 500. Todos nós pedimos para ele não jogar tão alto entre a família, mas ele respondeu inocentemente: 500 reais é muito? Ele parecia gostar do ritmo do jogo, mesmo que nem todos conseguissem acompanhar. Ele veio ao jogo apenas para brincar com a dignidade dos parentes menos afortunados. Percebendo que meu BUED não podia competir com seu BMW, me virei para chamar Ana. Estávamos prestes a nos casar e ela estava usando as 3 peças de ouro que comprei para ela. Perguntei baixinho: você acha que poderíamos usar o colar e a pulseira como parte da aposta? Ana me olhou sem nem perguntar que cartas eu tinha e simplesmente tirou o colar e a pulseira, colocando-os na mesa. Naquele momento, uma frase passou pela minha cabeça. Com uma esposa assim, o que mais um homem poderia desejar? Olhei seriamente para João e disse: você acha que isso equilibra a aposta? Vamos mostrar as cartas agora. A expressão de João mudou. Ele cerrou os dentes, provavelmente não esperando que eu o desafiasse. Com um tom zombeteiro disse: irmãozinho, não diga que não te avisei. Posso arriscar este carro sem problema, mas você tem certeza de que é uma boa decisão para sua família? Balancei a cabeça e respondi: está tudo bem, minha família tem seu próprio jeito de crescer. Além disso, vocês não disseram no jantar que me falta coragem? O rosto de João escureceu ainda mais. Eu nunca o tinha ofendido antes, mas no jantar ele me menosprezou por não ganhar tanto quanto ele, me olhando com desdém por ser tímido, diferente dele que já era chefe. No meio do discurso, papai ofereceu um cigarro e tentou acendê-lo para ele, mas ele nem se protegeu do vento. Pessoas da cidade e garotas podem não entender, mas no interior, quando um mais velho acende um cigarro sem a outra pessoa se proteger do vento, significa desrespeito, uma humilhação pública. Todos olharam nervosamente para João, perguntando se ele ia mostrar suas cartas. Ele respirou fundo e de repente disse: se vamos jogar sério. É isso que me emociona. Ele colocou suas cartas na mesa, cobriu-as com um prato e saiu. Ficamos no quarto vendo ele pegar uma pequena caixa de madeira do porta-malas do BMW e trazê-la de volta, colocando-a na mesa. Quando abriu a caixa, estava cheia de dinheiro. João declarou orgulhosamente: 300 mil. Você está dentro ou fora? Nossas ações já tinham chamado a atenção dos mais velhos. O tio, vendo o que João estava fazendo, ficou alarmado e disse rapidamente: você perdeu a cabeça? Está usando o adiantamento de ano novo? João se sentou com um sorriso despreocupado e disse: está tudo bem. Posso pagar. A pergunta é: você se atreve a igualar? Entendi imediatamente o plano de João. Em jogos de blefe, normalmente há um limite nas apostas para impedir que fiquem muito altas. Mas quando João começou, ele disse especificamente que não haveria limite, querendo aumentar as apostas até eu não conseguir acompanhar e perderia tudo. Como esperado, ele me disse arrogantemente: você não vai desistir, vai? Se não igualar, não pode retirar o que já apostou.
O tio rapidamente entendeu a estratégia de João e não pôde deixar de rir. Então voltou a jogar mahjong com os outros mais velhos, nem olhando em nossa direção. Cerrei os punhos silenciosamente porque não conseguia levantar 300 mil em dinheiro. Naquele momento, Ana interveio. Não importa. Podemos apostar nossa casa de casamento. Instantaneamente, todos se viraram para olhá-la incrédulos. O tio, perplexo, deixou cair o cigarro e esqueceu do mahjong, enquanto João nos olhava, sem saber se estava com raiva ou nervoso, ambos tremendo ligeiramente. Os mais velhos pararam de jogar e correram em nossa direção, dizendo que já era demais. Papai ficou furioso, correu em minha direção, bateu no meu ombro e exclamou: "Você perdeu a cabeça, vai nos arruinar." Enquanto me repreendeu, tentou ver minhas cartas, mas as segurei firmemente, recusando mostrá-las. Qualquer um que conhece blefe sabe que nunca deve mostrar suas cartas para ninguém, porque suas expressões podem te entregar. Eu tinha 3 reis, e apenas 3 ases poderiam me vencer. João tinha começado esta guerra, e todo jogador experiente sabe que uma mão com 3 reis pode te levar à falência ou ao derramamento de sangue. Ana encarou João e disse: "Nossa casa de casamento vale 500 mil. Estamos aumentando 200 mil. Você vai ou não?" O tio gritou com raiva: "Vocês dois enlouqueceram." Ele se inclinou sobre a mesa tentando retirar nossas fichas, gritando comigo: "Não provoque seu irmão. Ele é um grande chefe que não quer lidar com você. Converse com seu irmão calmamente. Talvez no futuro vocês possam se ajudar." Eu o empurrei e gritei: "Deixe quieto." O tio ficou atônito com minha reação, tremendo de surpresa. Cerrei os dentes e disse: "Quando ele apostou 500, ninguém disse uma palavra. Quando ele se gabou no jantar, vocês deixaram papai acender seu cigarro. Hoje ele colocou suas chaves na mesa primeiro, e vou igualá-lo até o fim." O tio me olhou boquiaberto e disse: "Você deveria falar com mais respeito. Ele ainda é seu irmão mais velho." Olhei friamente para João e disse: "Ou iguala estes 200 mil e revela suas cartas, ou perde tudo que já colocou. Há uma terceira opção. Cancelamos todo o jogo. Retiramos nossas fichas, mas você pede desculpas ao meu pai." Todos no quarto ficaram em silêncio. Todos tinham visto João segurar seu cigarro com 2 dedos enquanto papai acendia para ele, mas naquele momento ninguém ousou falar. Até notei que o tio tinha uma expressão de satisfação. João riu de raiva e perguntou: "Você está realmente agindo assim na frente da família?" Balancei a cabeça e respondi: "No momento em que você colocou suas chaves na mesa, paramos de ser família." João ficou em silêncio por alguns segundos antes de sorrir de lado e dizer: "Tudo bem. Não diga que não te avisei. Você é quem quer igualar, certo?" De repente, ele levantou suas cartas e me mostrou 2 damas. Assim que vi suas cartas, senti grande alívio, mas mantive uma expressão séria. João balançou a cabeça e disse: "Adivinhe se minha última carta é uma trinca." Revelar parte das cartas é uma tática comum para intimidar o oponente e ler sua reação. Ele não conseguia me assustar. Mesmo se ele tivesse uma trinca, ainda seria menor que meus 3 reis. Eu tinha me preocupado que ele pudesse ter 3 ases, mas agora parecia que meus medos eram infundados. As táticas de João tinham se voltado contra ele. Elas o encurralaram. Claro, embora me sentisse calmo por dentro, ainda cerrei os dentes e disse: "Aposto que você está apenas tentando me assustar. Você vai ou não?" João me encarou, como se tentasse ler meus pensamentos. Blefe é sobre atuação e coragem. Naquele momento ele estava perdido, e o tio rapidamente o pressionou. "Você não vai apostar? Não vê que ele não tem medo das suas cartas?" O rosto de João se contorceu de raiva e disse: "Se eu não apostar, perco o BMW e os 300 mil. Ele deve estar tentando me intimidar." Normalmente parentes interviriam com suas opiniões, mas nesta situação ninguém ousou dizer nada, porque antes das cartas serem reveladas, é impossível saber o que é real ou falso. João nervosamente examinou as expressões de todos os membros da família. Toda a aposta tinha sido iniciada por ele. Se ele recuasse agora, nunca mais poderia se mostrar orgulhosamente para a família. Finalmente, ele chamou sua esposa. "Venha aqui." Carla relutantemente se aproximou da mesa. João disse para ela apostar as 3 peças de ouro, já que as de Carla valiam muito mais que as de Ana. Diferente de Ana, que ofereceu suas joias voluntariamente, Carla se recusou a tirá-las. Naquele momento, João entrou em pânico e rapidamente mostrou suas cartas para ela. Carla olhou para elas e imediatamente mostrou entusiasmo. Ela tirou todas suas joias de ouro e colocou na mesa. Com um sorriso, ela me disse: "Vamos lá. Tudo ou nada.
Não se arrependa se perder. Hoje todos os membros da família serão testemunhas. Quem recuar terá má sorte. Perguntei a ela. Você está dizendo que vamos mostrar nossas cartas? Carla respondeu entusiasmada. Mostrem. Vamos até o fim com vocês. Sua ganância era evidente, mas todos os outros já tinham ficado sem fichas. De repente, ela tirou seu anel de diamante e colocou na mesa, declarando: Este anel foi um ótimo investimento. Respondi: Eu agradeço, mas não saberia como avaliá-lo corretamente para este tipo de jogo. Carla ficou chateada, apontando o dedo para mim e me repreendendo. O que você sabe? Você sabe o que é isso? É da Síntese Meton. Designer. É um DR. Forcei um sorriso e disse: Cunhada, não me importa o que seja. Para mim vale apenas R$ 100. Assim que ela ia responder, João de repente disse: Vou colocar minha casa em jogo. O quarto se encheu de exclamações. O tio exclamou: Não seja imprudente. Essa casa é no centro da cidade. Vale 1,5 milhão. João zombou. Pai, não estou sendo imprudente. O que eu apostar, ele tem que igualar. De acordo com as regras do jogo, cada aposta deve ser igual ou maior que a anterior. Irmãozinho, você tem dinheiro para continuar? João tinha os dentes cerrados, como se a decisão o estivesse consumindo por dentro. Ele tinha dito que colocaria sua casa na mesa, mas sua voz não tinha mais a mesma arrogância de antes. Carla estava olhando para ele de trás, ainda com as joias na mesa, como se também buscasse validação do marido. Não respondi imediatamente. O silêncio no quarto era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Minhas cartas permaneciam firmes entre meus dedos. 3 reis. Eu tinha vencido ele. Ele sabia disso. Eu sabia disso. Todos sabiam disso. Então, o que vai ser, João? Perguntei calmamente, embora meu peito estivesse batendo forte. João olhou para a mesa. Depois olhou para mim. Ele lentamente se levantou, empurrando a cadeira para trás com um rangido que pareceu fazer vários dos presentes pularem. Ele caminhou pela mesa sem dizer nada, como se procurasse no chão alguma desculpa invisível que o salvasse daquele momento. Sabem de uma coisa? Ele disse finalmente. Isso foi um jogo. Foi uma forma de se divertir em família. Não deveríamos levar tudo tão a sério. Quem realmente apostaria uma casa no ano novo? Houve um murmúrio desconfortável. Carla baixou o olhar. O tio fingiu verificar o telefone. Ninguém ousou me olhar diretamente. Ana, sem se mover, cruzou as mãos no colo. Você colocou suas chaves, o dinheiro, e disse claramente que não haveria limite. Agora quer recuar. Minha voz saiu mais suave do que esperava. Mais firme. João se aproximou de mim. Seu hálito cheirava a uísque. Ele colocou uma mão no meu ombro como se isso pudesse apagar o que tinha acontecido. Você é um bom jogador, Pedro. Melhor do que eu pensava. Admito. Mas não vamos estragar a noite. Certo? Não vamos fazer disso um escândalo. Removi sua mão sem brusquidão. Não precisei empurrá-lo. Ele já estava caindo sozinho. Não estou interessado na sua casa, João, disse olhando em seus olhos. Não vim para destruí-lo. Apenas joguei justo. Carla se levantou abruptamente. Ela juntou as joias sem dizer uma palavra e saiu do quarto. João a seguiu com os olhos. Depois baixou a cabeça. Por um momento pensei que ele ia dizer algo, mas apenas ficou parado, imóvel, com os punhos cerrados. Me retiro do jogo, disse finalmente. Não respondi. Me levantei, peguei a mão de Ana e começamos a juntar nossas coisas. Ao sairmos, senti todos os olhares em minhas costas. Alguns de admiração, outros de ressentimento, mas nenhum tão pesado quanto o de João. Ao chegar na porta, papai me parou. Seus olhos estavam úmidos, mas sua voz era firme. Estou orgulhoso de você, filho. Acenei sem dizer nada. Não porque não quisesse, mas porque pela primeira vez em muito tempo não era necessário dizer mais. Depois daquela noite, o tempo começou a fluir como um rio lento e turvo. Os dias que seguiram o jogo não foram como os anteriores. Em vez de risadas familiares, apenas silêncios cortantes restaram, cumprimentos sem graça e frases vazias nos corredores da casa. Ficamos mais alguns dias na casa dos meus pais, porque era assim que estava planejado. Mas nada era mais o mesmo. Nas refeições, João mal comia. Carla falava apenas o necessário. O tio, que costumava fazer piadas sem parar, agora mal levantava os olhos do prato. Papai se mantinha ocupado com tarefas desnecessárias, como varrer o pátio 2 vezes por dia. Mamãe evitava falar sobre a noite do jogo como se ignorá-la pudesse apagar seu impacto. Ana, por sua vez, se movia com elegância serena. Ela ajudava a cozinhar, servia chá,
Recolhia os pratos, mas seus olhos estavam sempre atentos. Ela sabia que algo estava fermentando, uma tensão que ninguém sabia como liberar. Um dia, enquanto caminhávamos sozinhos pelo campo, ela me disse: "Você acha que João nos odeia?" "Não sei", respondi. "Mas sei que ele odeia a si mesmo, e isso é pior." 2 semanas se passaram. Ao voltarmos para casa, decidimos não falar sobre o assunto com mais ninguém. Não mencionamos a aposta, nem os rumores que começaram a circular pelos grupos familiares. Mas os ecos chegaram até nós de qualquer forma. Alguns diziam que eu tinha sido impiedoso. Outros diziam que João tinha tentado me enganar. A única coisa que sabíamos com certeza era que o respeito da família tinha sido quebrado. Um dia, recebi uma ligação do meu primo Ricardo. Conversamos sobre futebol, trabalho, bobagens. Até que ele fez uma pausa. "Pedro, vou te contar uma coisa porque me parece justo. Estão dizendo que você trapaceou com as cartas." Parei no meio do caminho. Estava na cozinha com o copo d'água no meio do caminho até a boca. Foi João que disse isso? Não diretamente. Mas alguém o ouviu insinuar que foi muito conveniente você ter justamente 3 reis quando ele aumentou a aposta. E o que você acha? Acho que João está com medo e que você ganhou porque sabe o que está fazendo. Desliguei com um nó no estômago. Ana me olhou da sala. Não era necessário dizer nada. Ela sabia. Naquela noite não consegui dormir. Levantei e saí para a varanda. As luzes da cidade piscavam como se respirassem. Senti o peso de uma vitória amarga. Eu não tinha trapaceado. Não precisava. Mas o preço da honestidade era isolamento, suspeita, desconfiança. O veneno do orgulho ferido tinha se espalhado. Papai me acompanhou por um momento. Ele acendeu um cigarro, como fazia quando queria pensar em silêncio. "Sabe o que aprendi ao longo dos anos?" Ele disse sem me olhar. "Às vezes a verdade não vence, apenas resiste." Acenei não porque estava satisfeito, mas porque entendi. Tínhamos resistido e continuaríamos a fazê-lo. Os dias passaram como uma ferida que fecha, mas deixa uma linha visível, impossível de ignorar. Voltamos para casa, para nossa rotina, para nossa cama. Ana cuidadosamente pendurou seu colar de ouro no mesmo lugar onde o guardava antes daquela noite, como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. Lá fora, as ruas permaneciam as mesmas. O bar da esquina, a loja com sua placa desbotada, crianças jogando bola ao entardecer. Mas dentro de nós, algo tinha clicado. Um eco. Uma vibração interna que não se ia com silêncio ou com dias. Era o eco do orgulho de João se chocando contra sua própria realidade. A família nunca mais mencionou diretamente. Algumas mensagens de grupo fingiam distração. Outras fingiam normalidade. Mas em cada cumprimento frio, em cada sorriso forçado em reuniões familiares, havia tensão latente. Eu sabia que João não me perdoava por tê-lo exposto. Mas o que eu não sabia, e estava prestes a descobrir, era que sua queda estava apenas começando. A revelação. Uma tarde, enquanto Ana estava cozinhando e eu estava ajudando a consertar uma lâmpada na sala de jantar, recebemos uma visita inesperada. Era Marina, uma amiga em comum da Carla. Ela não estava vindo por cortesia. "Não quero que me entendam mal", ela disse sentando na beira do sofá como se tivesse medo de deixar marca. "Mas acho que vocês deveriam saber de uma coisa." Ana ofereceu chá. Permaneci em silêncio. Carla me ligou chorando esta manhã. João fez uma longa pausa. Ele está vendendo coisas. Coisas grandes. A televisão nova, a bicicleta elétrica, até um relógio que seu pai tinha dado para ele. "Por quê?" Ana perguntou. Embora eu já intuísse a resposta. Porque ele deve dinheiro. E não é pouco. Ele tem dívidas de jogo. Muitas. E não é de agora. Não. O que aconteceu no ano novo foi apenas a ponta do iceberg. Senti meu peito apertar. Não de culpa, mas de confirmação. João não tinha perdido por orgulho. Ele tinha perdido porque já estava perdido. "A Carla sabe?" Perguntei. Agora ela sabe. E está desesperada. Ela diz que ele se tranca no banheiro para jogar online. Que levanta de madrugada para assistir jogos na Ásia. Ela não aguenta mais. Ela tem medo. Ela diz que o carro que ele apostou não era mais dele. Que foi retomado. Ana levou a mão à boca. Eu não disse nada. Olhei para minhas mãos manchadas de poeira da lâmpada quebrada. Pensei em como João tinha tentado nos dar uma lição de poder quando na realidade estava apenas gritando por ajuda. Marina saiu pouco depois. Ana e eu permanecemos em silêncio. Ela me olhou com olhos cansados. "Você vai fazer alguma coisa?" "Não sei", respondi honestamente. Não sei se ele quer ser ajudado ou se ainda acha que está jogando. Naquela noite, revisei alguns números. Não porque quisesse saber quanto valia o BMW que ele tinha apostado,
mas porque queria entender quão longe ele tinha caído. Ele tinha vendido propriedades, objetos, tinha feito empréstimos com juros impagáveis. O que mais me doía não era o que ele tinha perdido. Era ver que por trás de toda a sua fachada de grandeza, João não tinha nada sólido. Apenas ruínas cobertas com discursos vazios. 3 dias depois, recebi uma ligação. Era Carla. Pedro, posso te ver? O encontro. Carla chegou no dia seguinte, pontual, com uma expressão que eu não conhecia dela. Ela se vestia simplesmente, uma blusa bege e jeans, sem maquiagem, sem brincos. Seu rosto, antes orgulhoso, tinha se tornado um mapa de ansiedade. Por trás dos olhos havia noites sem dormir. Ana a recebeu educadamente, mas sem suavidade. Não havia ressentimento em seu tratamento, apenas uma frieza educada que dizia: não esquecemos. Preparei café em silêncio, enquanto Carla se sentou na beira do sofá, com as mãos entrelaçadas, como se orasse por dentro. Obrigada por me receberem, ela disse. Sua voz soava mais fina que da última vez que a ouvi. Acenei. Não havia necessidade de fingir bondade forçada. Sabíamos por que ela estava lá. Não vim para justificar João, ela disse. Sei o que ele fez, o que tem feito. Não sabia de tudo, mas sabia o suficiente para sentir vergonha de não tê-lo confrontado antes. Ana se sentou ao meu lado. A casa estava silenciosa, exceto pelo leve gotejamento de um vazamento na cozinha, que eu ainda não tinha consertado. Carla respirou fundo. Depois do jogo, ele mudou. Não gritou. Não ficou com raiva. Não discutiu. Apenas continuou se fechando. Começou a vender coisas. Esconder contas. Encontrei uma dívida no e-mail dele de mais de 40 mil reais e não era a única. O valor me fez cerrar a mandíbula. E você não o denunciou? Perguntei sem levantar a voz. Para quem? Para meu marido? Para o pai dos meus filhos? Ela balançou a cabeça. Ele me odiaria para sempre. Não sei se me odeia agora. Um longo silêncio se seguiu. Podia ouvir o zumbido da geladeira, o eco de um carro na rua, um cachorro latindo à distância. Quero ajudá-lo, ela disse finalmente. Mas não sei como. E pensei que você, Pedro, conseguiu o que ninguém mais conseguiu. Fazer ele baixar a cabeça. A frase me atingiu mais forte do que esperava. Não de orgulho, mas do peso que vinha atrás dela. Eu não era seu salvador. Tinha apenas ganhado uma mão de cartas, nada mais. Mas talvez para João tivesse sido suficiente para acender uma faísca. Não vou forçá-lo, respondi. Se ele quiser ajuda, tem que pedir. Ninguém é salvo sendo arrastado. Carla acenou com lágrimas nos olhos. Só se algum dia ele te pedir, não o rejeite. Ofereci um lenço de papel. Ela aceitou e saiu pouco depois. Ana e eu permanecemos na sala, olhando para o sofá vazio. Você faria? Ana perguntou. Você o ajudaria? Não sei, admiti, mas não conseguiria dormir se não tentasse. Um novo começo. Semanas se passaram. Durante esse tempo, Ana e eu retomamos um projeto que tínhamos adiado por anos. Abrir nosso próprio pequeno café e lugar de comida caseira. Nada grande. Apenas um cantinho simples no bairro onde cresci, onde vizinhos ainda cumprimentavam pelo nome, e portas eram deixadas meio abertas por hábito. Levantávamos cedo, cozinhávamos juntos. Criamos um cardápio simples, mas honesto. Ana assava com uma habilidade herdada de sua avó. Eu cuidava do café, pedidos, e colocava a alma no lugar. Chamamos de raízes, porque era exatamente isso. Um retorno ao essencial. Não foi fácil. Não tínhamos grande capital. Usamos o que tínhamos poupado para a lua de mel. Não recorremos ao que João tinha apostado. Nem um centavo. Não por orgulho, mas por convicção. E foi no meio dessa nova vida, desse esforço compartilhado, que uma tarde, enquanto estávamos fechando o lugar, ouvi uma voz atrás de mim. Pedro. Me virei. Era João. Ele tinha emagrecido. Sua camisa estava amarrotada. Seus sapatos gastos. Mas o mais marcante não era sua aparência. Era seu olhar. Pela primeira vez em anos, não havia arrogância ou raiva. Apenas vazio. Podemos conversar? Ele perguntou. Deixei ele entrar. Ana o cumprimentou com um gesto breve e se retirou para os fundos. Sentamos em uma das mesas perto da janela. A rua lá fora tinha o brilho dourado do pôr do sol. Não estou vindo me justificar. Ele começou. Estou vindo te pedir uma coisa. Não dinheiro. Não compaixão. Apenas tempo. Eu o escutei. Não o interrompi. Não o acusei. Apenas deixei ele falar. E ele falou das dívidas. Das noites sem dormir. Da vergonha. Do medo.
De como ele tinha querido me vencer para provar ao papai que valia alguma coisa. De como o jogo saiu de suas mãos. De como quase perdeu Carla, seus filhos, a si mesmo. Quando terminou, estava chorando. Não me movi. Não quero viver assim, ele disse. E não consigo sozinho. Passei um copo d'água para ele. Você está disposto a desistir? A perder? E eu, sem hesitar. Porque não quero carregar isso mais. E porque você vai saber o que fazer com isso melhor que eu. Acenei. Não era um acordo. Não era uma vitória. Era o primeiro passo de uma longa jornada. Naquela noite, Ana e eu jantamos em silêncio. Ela pegou minha mão por baixo da mesa. Não disse nada. Não era necessário. Em algum lugar da cidade, João estava dormindo. Talvez pela primeira vez em muito tempo. Os papéis e as dívidas. Eu nunca tinha gostado de falar sobre dinheiro. Fui criado em uma casa onde esforço valia mais que salário, e onde economizar não era estratégia, mas uma necessidade. Mas naqueles dias me vi forçado a olhar o dinheiro de frente. Não como símbolo de poder, mas como testemunha silenciosa de tudo que pode quebrar. Depois da conversa com João, comecei a receber documentos. Escrituras, recibos de transferência, uma lista desorganizada de coisas que ele tinha apostado ou comprometido ao longo dos anos. Algumas nem eram dele. Havia coisas no nome de Carla, coisas compartilhadas com seu pai, coisas que ele nem lembrava de ter oferecido como garantia. Sua vida estava escrita em papéis manchados, muitos deles com carimbos vermelhos de vencido ou em análise. Ana me ajudou a organizar tudo. Passamos horas revisando pastas, digitalizando documentos, anotando datas. Não estávamos fazendo isso com a intenção de ficar com alguma coisa. Estávamos fazendo para entender quão longe ele tinha caído, porque João não estava nos dando uma herança. Ele estava nos entregando os restos de um naufrágio. Uma tarde, Carla voltou à nossa casa. Ela estava mais calma que da vez anterior. Sentou à mesa com um caderno na mão e uma determinação diferente no olhar. Há algo que não contei para vocês. Ela começou. Algo que me envergonha. Ana a encorajou com um gesto. Eu simplesmente esperei. Por muito tempo soube que João tinha problemas com jogos. Soube desde antes de nos casarmos. Mas pensei que era uma fase que ele deixaria, que com o tempo mudaria. Muitas pessoas pensam isso, respondi honestamente. Quase todos que amam alguém que está preso. Carla baixou o olhar. Quando ele começou a perder quantias grandes, escondeu de mim. Eu via como as coisas desapareciam. Como de repente havia mais cartões de crédito, mais ligações que ele não queria atender. Chegou um momento em que ele hipotecou a casa, mas mentiu para mim. Disse que era para um investimento. Assinei. Sem ler. Ana ficou tensa ao meu lado. A casa que ele disse que apostou já estava hipotecada. Carla acenou. Sim, e não só isso. Descobri que uma das joias que usei naquela noite, o colar de ouro branco, não era real. Era uma réplica. Uma cópia que João mandou fazer quando vendeu a original. Fechei os olhos por um momento. Não pela mentira em si, mas pelo que revelava. João tinha vivido em um teatro de aparências. Um palco construído com objetos vazios, promessas quebradas e silêncios forçados. Você sabia? Ana perguntou com tom mais suave. Não. Descobri depois quando procurei os papéis para ver o que sobrou. Me deu tanta raiva. Me senti parte do engano. Um silêncio pesado caiu. Carla levantou o olhar. Sei que João está tentando mudar. Mas a dívida é enorme. E ainda há coisas no meu nome que estão em risco. Não estou vindo pedir para vocês pagarem por ele. Só preciso da ajuda de vocês para colocar tudo em ordem, para não perdermos o pouco que sobrou. Olhei para ela, não como cunhada ou como alguém que uma vez me tratou com desdém. Olhei para ela como uma pessoa exausta que finalmente tinha baixado suas defesas. Vamos ajudar vocês, eu disse. Mas com condições? Carla ficou tensa. Que condições? João tem que continuar seu tratamento. Sem desculpas, sem fugas. E você tem que estar disposta a reconstruir, não a sustentar ruínas. Isso não é um resgate. É um recomeço. Carla acenou com lágrimas contidas. Obrigada, de verdade. Depois que ela saiu, Ana me abraçou. Não disse nada. Seus silêncios sempre foram mais poderosos que qualquer discurso. Naquela noite, enquanto estava fechando o lugar, pensei em como tudo era irônico. A aposta de João tinha sido a faísca. Mas o fogo real não foi causado pelo jogo, mas por tudo que ele vinha escondendo desde antes. O dinheiro não era o inimigo. O inimigo era o medo. De cair, de não valer nada, de perder controle. E nessa guerra, João tinha estado sozinho por tempo demais. Mas não mais. A sabotagem.
Às vezes as pessoas levam anos para mostrar quem realmente são. Outras vezes basta tudo desmoronar para as máscaras caírem como folhas secas. Foi isso que aconteceu com João. Depois da última conversa com Carla, tudo começou a se mover mais rápido do que esperava. Ela cumpriu sua parte. Ela o confrontou. Disse que ele não podia continuar assim, que o jogo não era uma fuga, que a família não ia sustentá-lo eternamente. E, surpreendentemente, João não explodiu, não a insultou, não fugiu, apenas se despedaçou. Seu orgulho, aquela casca que o envolveu por anos, rachou como vidro fino. Uma tarde o acompanhei à sua primeira consulta na clínica de reabilitação. Não como seu irmão mais novo, não como seu rival no jogo, mas como alguém que, no final das contas, não aguentava ver a família afundar. O centro ficava na periferia da cidade. Um prédio antigo pintado de branco com jardins organizados e um silêncio desconfortável que podia ser respirado no ar. Não havia placas grandiosas ou promessas de milagres. Apenas uma placa modesta que dizia Centro de Apoio Integral. No caminho, João mal falou. Carregava uma mochila pequena, jeans gastos e uma camiseta que pendia dos ombros como se ele tivesse encolhido dentro dela. Seu rosto estava pálido, com olheiras marcadas, barba mal feita. Não era mais o homem que se pavoneava nas festas familiares. Era um cara quebrado, frágil, real. Obrigado por vir. Ele murmurou sem me olhar diretamente. Não é por você, respondi. É por todos, inclusive você. Ele acenou, engolindo em seco. Dentro, uma enfermeira o recebeu profissionalmente. Ela revisou seus dados, explicou o processo. Fiquei na sala de espera, observando os rostos dos outros que estavam lá. Esposas angustiadas, mães preocupadas, homens e mulheres que vinham por vontade própria ou arrastados pelo medo. Vi reflexos de Carla, do meu pai, de mim mesmo. 1 hora depois, João saiu. Não parecia aliviado, mas também não derrotado. É um processo, ele disse. Não é mágico, eles não prometem curas. A vida também não é, respondi. Caminhamos em silêncio até o carro. Pela primeira vez em muito tempo, não senti necessidade de provar nada para ele. Não havia competição. Apenas 2 homens que sabiam que o orgulho mal manejado destrói. Dias depois, Carla me ligou. Queria me mostrar alguns documentos que tinha encontrado em casa. Não queria fazer isso sozinha. Fui com Ana. Ao chegar, Carla estava sentada na sala de jantar com pastas desorganizadas e uma expressão tensa. Encontrei isso numa gaveta, ela disse apontando para os papéis. Não sabia que existiam. São contas, movimentações bancárias, empréstimos, hipotecas. João escondeu mais do que eu pensava. Revisei tudo pacientemente. Alguns documentos gelaram meu sangue. João não tinha apenas hipotecado a casa. Ele tinha tentado vender ações da empresa familiar. Tinha falsificado uma assinatura num empréstimo. O papai sabe disso? E eu não quero que ele saiba assim. Se descobrir de repente, pode ser pior. Ana, que estava revisando outros papéis, levantou o olhar. Aqui diz que parte desses bens não são mais recuperáveis. Ela apontou. Ele os perdeu. Carla acenou com lágrimas contidas. Por isso estou mostrando tudo. Não quero mais segredos. Não quero mais máscaras. Sentei, exalando profundamente. A verdade era pior do que imaginava, mas também era libertadora. Não mais fachadas, não mais poses, apenas fatos nus, sem filtros. Vamos consertar isso, disse olhando para elas. Mas precisamos de tempo e sinceridade. Não há mais espaço para mentiras. Carla acenou aliviada. Naquela noite, quando voltamos para casa, Ana me abraçou na porta. Você o odeia? Ela perguntou. Às vezes admiti, mas não pelo que ele fez comigo, mas pelo que fez consigo mesmo. Ana me olhou, acariciando meu rosto. Você está diferente, ela sussurrou. Beijei-a, sabendo que ela estava certa, porque o orgulho pode destruir, mas também pode reconstruir, se alguém decide deixá-lo ir a tempo. O fogo cruzado. Sempre acreditei que inimigos podiam ser vistos chegando, que carregavam uma placa invisível, um gesto, um olhar. Mas estava errado. Às vezes as balas vêm daqueles que menos esperamos. E fogo cruzado não distingue culpados de inocentes. 2 meses tinham passado desde que João entrou na reabilitação. O processo não era linear. Alguns dias ele parecia forte, comprometido. Outros ele desmoronava. Carla permanecia firme e eu, bem. Estava dividido entre desconfiança e esperança. Mas além do pessoal, a vida continuava. E com ela nosso pequeno lugar. Raízes estava crescendo. Os vizinhos nos apoiavam. O café era bom. E Ana,
Com seu calor e suas mãos mágicas para assar, tinha conseguido fazer as pessoas não apenas virem comer, mas ficarem, conversarem. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estávamos construindo algo que realmente nos pertencia. Até tudo começar a desmoronar. Uma manhã, enquanto preparávamos pedidos, 2 fiscais municipais chegaram sem aviso. Eles revisaram tudo: documentos, licenças, a cozinha, saídas de emergência. Ana e eu nos olhamos surpresos, mas calmos. Tínhamos tudo em ordem. Há uma denúncia, disse um dos fiscais, mostrando um papel. Uma denúncia? Perguntei confuso. Por quê? Quem? O homem não respondeu. Eles revisaram meticulosamente, encontraram um suposto erro na ventilação e, sem nos dar tempo para discutir, colocaram uma placa na porta. Fechado até segunda ordem. Ana empalideceu. Sentiu sangue fervendo nas veias. Horas depois, enquanto tentávamos entender o que tinha acontecido, recebi uma ligação do Ricardo, meu primo. Pedro, tenho que te contar uma coisa. Um dos funcionários do João, aquele cara Rodrigo, te armou. Rodrigo? Perguntei franzindo a testa. Sim. Ele fez a denúncia anônima, e não foi só porque sim. Foi ordem direta do João. Permaneci em silêncio, sentindo um gosto amargo na garganta. Tem certeza? Ouvi ele. Ele disse bêbado no clube de tênis. Se gabou que ainda podia tornar sua vida impossível, mesmo estando agora na reabilitação. Sentei, esfregando o rosto. Não era apenas uma pegadinha maldosa. Era sabotagem. Naquela noite, depois de um dia exaustivo de papelada e frustrações, João apareceu na porta de casa. Estava pálido, com olheiras, mas sua expressão não era de arrogância. Era de derrota. Não vim me desculpar. Ele disse assim que abri a porta. Vim te contar a verdade. Deixei ele entrar. Ana o olhou com suspeita, mas não disse nada. Rodrigo agiu por minha culpa. João admitiu. Meses atrás, quando tudo estava ruim, disse para ele que se algum dia pudesse te ferrar, deveria fazer. Foi meu orgulho falando, meu ódio. Ele fez, mas eu não sabia até hoje. Carla me contou. Sentei, olhando em seus olhos. E o que planeja fazer? João baixou a cabeça. Estou envergonhado. Estou no fundo do poço, Pedro. Não tenho desculpas. Só quero consertar o que sobrou. Suspirei. O cansaço mostrava na minha voz. Comece demitindo Rodrigo e nunca mais se escondendo atrás dos outros. Ele acenou com olhos úmidos. Naquela noite, enquanto fechávamos a porta, Ana me abraçou por trás. Você ainda acredita que as pessoas não mudam? Ela sussurrou. Permaneci em silêncio. Não tinha resposta. Só sabia que o fogo cruzado ainda estava queimando, mas que pela primeira vez, talvez, estávamos começando a apagá-lo. A vitória silenciosa. Sempre pensei que vitórias eram barulhentas, que eram celebradas com aplausos, com discursos, com fogos de artifício, mas estava errado. Às vezes, a verdadeira vitória vem no silêncio, sutil, quase invisível. E quando você percebe, ela já está lá, criando raízes lá no fundo. Semanas se passaram desde que o fechamento do lugar nos atingiu forte. Não apenas economicamente, mas no orgulho. Ana e eu tínhamos trabalhado demais para deixar cair por causa de uma jogada suja, mas não desistimos. Enquanto João demitiu Rodrigo e cortou seus laços com o passado, limpamos, pintamos, consertamos cada canto do Raízes. Não podíamos atender o público, mas o lugar permanecia vivo. Era nosso. E não íamos abandoná-lo. O bairro nos apoiou. Vizinhos passavam, perguntavam, ofereciam ajuda. Meu pai veio um dia, sem dizer muito, com sua caixa de ferramentas. Me ajudou a consertar o sistema de ventilação, reforçar as janelas. Família nem sempre está nos bons momentos, ele disse enquanto ajustava um parafuso. Mas aqueles que valem a pena aparecem quando tudo está quebrado. Olhei para ele em silêncio, grato. João, por sua vez, continuou no tratamento. Não foi fácil. Houve recaídas, dias cinzentos, silêncios desconfortáveis. Mas algo em seu olhar tinha mudado. Ele não era mais o homem arrogante e vazio de antes. Estava quebrado, sim, mas estava se reconstruindo do seu jeito, no seu ritmo. Uma tarde recebemos uma carta sem remetente. Dentro havia um envelope com dinheiro. Não muito, mas suficiente para pagar parte das dívidas acumuladas pelo fechamento. No começo pensei em rejeitar, mas quando abri o envelope, reconheci a letra. Era do João. Isso não conserta o passado, dizia a nota. Mas quero contribuir, mesmo que em silêncio. Discuti com Ana. Ela leu, pensativa. Não é o dinheiro, ela disse. É o jeito dele de dizer que está mudando, mesmo que não saiba como dizer pessoalmente. Decidimos aceitar o gesto,
não por necessidade, mas porque entendemos o que significava. Reabrimos o lugar semanas depois, sem barulho, sem grandes anúncios, apenas uma placa modesta e o aroma de café e pão fresco. As pessoas voltaram, vizinhos, amigos, até alguns que tinham nos olhado com suspeita antes. Pouco a pouco, Raízes começou a respirar de novo. E no fundo, entre mesa e mesa, entre pedido e pedido, João apareceu um dia. Não como cliente, não como irmão caído, mas como um homem em processo. Ele sentou numa mesa afastada, pediu um café e não disse nada. Servi sem reproches, sem discursos, apenas um gesto, uma xícara fumegante e breve contato visual. Essa foi nossa verdadeira reconciliação. Sem palavras, sem máscaras, apenas o renascimento dos silenciosos, aqueles que caem, aqueles que se levantam, aqueles que não precisam de aplausos para saber que estão voltando à vida. As palavras que curam. Diziam que palavras podiam curar ou destruir, que um simples papel escrito com a verdade podia pesar mais que qualquer grito. Nunca acreditei muito nisso. Até aquela noite quando o papai decidiu que era hora de reunir a família, depois de meses de silêncios, de distâncias, de gestos desconfortáveis, ele queria trazer todo mundo sob o mesmo teto de novo. Não para brigar, não para reproches, mas para fechar feridas, ou pelo menos tentar fazer isso. Ana e eu chegamos cedo. A casa antiga dos meus pais permanecia a mesma. A tinta descascada nas paredes, o portão que rangia, o aroma familiar de ensopado flutuando da cozinha. Me senti como criança de novo, cruzando aquela soleira com as mãos nos bolsos e a cabeça cheia de dúvidas. Os primeiros a chegar foram meus tios. Depois primos, amigos próximos, alguns me cumprimentaram com calor, outros com aquela cautela típica de quem não sabe se você é o herói ou o vilão na história da família. Carla chegou sozinha. Parecia melhor, mais firme, mais no controle de si mesma. Me cumprimentou com um leve aceno e sentou num canto, longe de olhares inquisitivos. E então, João chegou. Nunca pensei que o veria assim. Não era o mesmo homem que apostava carros e casas para inflar seu ego, nem aquele que organizava humilhações disfarçadas de jogos. Era outra pessoa, mais magro, com a pele meio pálida. Mas os olhos tinham uma serenidade nova. Não havia mais raiva. Apenas um cansaço honesto. Uma rendição digna. Papai o olhou em silêncio. Então bateu gentilmente na mesa, pedindo atenção. Quero que escutem uma coisa, ele disse. Mas não da minha boca. João entregou um envelope para ele. Você tem a palavra. João congelou por um segundo. Pegou o envelope. Abriu, tirou uma folha dobrada e a levantou com mãos trêmulas. Respirou fundo e começou a ler. Sua voz no começo era baixa, quebrada. Mas conforme prosseguia, ficou firme. Cada palavra um tijolo demolido, uma máscara caindo. Por anos acreditei que dinheiro me fazia melhor, que jogar era uma forma de provar quem sou. Estava errado. Não apenas me destruí, quase destruí minha família, minha esposa, meus filhos, meu irmão e todos que confiaram em mim. Ele fez uma pausa. Os olhos de Carla brilharam com lágrimas. Hoje não venho pedir perdão com palavras. Venho pedi-lo com fatos. Estou em tratamento. Estou reconstruindo o pouco que me sobrou. E embora tenha perdido muito, ainda quero recuperar algo. Respeito. Não espero que acreditem em mim. Apenas me deem a oportunidade de provar. O silêncio no quarto era absoluto. Apenas a respiração contida dos presentes podia ser ouvida. Pedro levantou o olhar para mim. Falhei com você como irmão, e isso me dói mais que tudo que perdi. Obrigado por não virar as costas para mim quando mais merecia. Obrigado a você e Ana e a Carla, que aguentou mais do que deveria. Dobrando a carta, a deixou na mesa. Suas mãos continuavam tremendo, mas os olhos não. É só isso, ele disse. Papai, que raramente mostrava emoção, se levantou. Caminhou em direção a João e, sem dizer uma única palavra, o abraçou. Foi um abraço desajeitado, breve, mas carregado de tudo que palavras não podiam preencher. Alguém aplaudiu num canto, depois outro, e sem perceber, toda a sala explodiu em aplausos. Não pela perfeição, mas pela coragem, pela queda e pela vontade de se levantar. Ana pegou minha mão. Apertei-a, sentindo como o peso dos meses estava se afrouxando. Finalmente João olhou para mim. Não com desafio, mas com gratidão. E soube que talvez desta vez, palavras fossem mesmo curadoras. Amanhã. 1 ano depois. 1 ano. 12 meses. 52 semanas. E mesmo assim, parecia que uma vida inteira tinha passado desde aquela noite quando tudo quebrou. Ana e eu estávamos na cozinha preparando o jantar para a família. Desta vez não haveria cartas, nem apostas, nem jogos com agendas escondidas.
Apenas comida, risadas e, se a sorte estivesse do nosso lado, um pouco de paz. A casa cheirava a pão recém-assado e especiarias. A toalha nova cobria a mesa. Os copos brilhavam, e as luzes suaves enchiam o ambiente com um calor que ia além do físico. Nervoso? Ana perguntou, servindo o vinho. Um pouco, admiti. Suponho que seja inevitável. Ela sorriu, acariciando minha bochecha. Você não tem nada para provar, Pedro. Você já fez tudo. Acenei, não acreditando totalmente, mas grato por suas palavras. Os primeiros a chegar foram meus pais. Papai, mais relaxado, com seu cigarro usual apagado entre os dedos, e mamãe, organizando pratos como se fosse sua própria casa. Depois os tios, primos, rostos familiares, todos diferentes. Mais velhos, talvez, mais sábios. Carla chegou com as crianças. Parecia pacífica, mais firme, mais no controle de seu destino. Me abraçou brevemente com um "obrigada", sussurrado, que disse mais que 1000 palavras. E finalmente João. Não estava usando terno nem relógios caros, nem aquele ar de superioridade que costumava acompanhá-lo como perfume barato. Se vestia simplesmente. Jeans, camisa dobrada, cabelo curto, barba arrumada. Mas o que mais me impactou foi seu olhar. Limpo, claro, sem máscaras. Posso entrar? Ele perguntou, mal sorrindo. Claro, respondi. A noite passou entre conversas, anedotas e brindes. Nada que nos tinha dividido antes flutuava no ar. Apenas os fragmentos restavam que tínhamos decidido. Juntos colar pouco a pouco. Perto da meia-noite, João se aproximou de mim. Na mão carregava um envelope. É para você, ele disse. Abri. Dentro estava o dinheiro daquela aposta esquecida. Notas novas, contadas, exatamente a mesma quantia que tinha estado na mesa naquela noite de orgulho e loucura. Não é necessário, disse a ele. Para mim é. Ele respondeu. Não quero te dever nada. Quero começar limpo. Permaneci em silêncio, sentindo o peso do envelope em minhas mãos. Não era dinheiro. Era dignidade. Era o jeito dele de fechar um ciclo, de provar que desta vez não estava fugindo. Bati em seu ombro. Estamos quites, disse. Fogos de artifício explodiram no céu. Todo mundo saiu para o jardim, vendo as luzes. Ana me abraçou por trás, apoiando a cabeça no meu ombro. Está vendo? Ela sussurrou. Um ano novo, mãos limpas, tudo no seu lugar. Olhei ao redor. A família, as risadas. João de pé segurando seus filhos. Carla sorrindo pacificamente. E soube que, embora as cicatrizes ainda estivessem lá, o peso não era mais o mesmo. Tínhamos apostado tudo, e de alguma forma, tínhamos ganhado o que realmente importava.